bom? Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui na nossa Vila Obrigada. Ninja, tá bom? Então, galera, essa é a Yuli, eu vou pedir ela para se apresentar um pouquinho, falar quanto tempo está aqui na Itália, o que que ela faz da vida. E a gente vai começar essa live, porque aqui a gente não dorme no ponto, né? Vamos tentar, né? Hoje em dia tá muito preguiçoso aqui. Nossa, nem fala, eu acordei 1 hora da tarde hoje, gente, não sei o que aconteceu comigo, nunca acordei esse horário, Essa é a minha primeira vez pra tudo. Vamos lá. desse jeito. Então, meu nome é Yuli. Eu estou morando aqui na Itália desde setembro de 2018. Eu inicialmente vim com a minha irmã, a gente veio fazer o processo juntas e... Enfim, ela voltou pro Brasil no ano seguinte e eu continuei. Esse negócio de, sim, reconhecer cidadania foi falado por anos na minha família, sabe? A gente tem esse negócio de, né, ter crescido em família italiana e tudo mais, sabe? Sabe essa... Ai, tipo, orgulho de ser italiana e tudo mais. Que massa. Sim, e daí eu comecei com o meu pai inicialmente, né? Ele sempre foi muito interessado com isso, então eu comecei a colocar a mão na massa pra, sabe, saber mais da família, saber história e tudo mais. E foi um processo que demorou antes de pesquisa, porque eu tava sem nenhuma pressa de fazer, sabe? Tipo, um dia eu vou, um dia eu faço. Então foi um processo bem lento. Mas, Que enfim, deu tudo bacana. certo aqui. Ah, show. E você está desde 2018 e hoje você faz o quê aqui na Itália, Yuli? Hoje eu estou trabalhando com cachorros, basicamente. Tem uma empresa aqui, eu moro em Florença, né? E tem essa empresa aqui que são de duas americanas. E elas têm esse serviço de, não só de dog sitting, mas é assim, tipo, a gente faz tudo pros animais, assim, sabe? Tipo, leva de um lugar para outro, entrega coisa em casa, tem como se fosse uma creche para cachorro. Então, todos os dias funciona, tem os meus cachorros todos os dias. Se o pessoal precisar viajar, a gente tem os cachorros aqui em casa, que no caso a gente mora numa vila fora da cidade, então tem um espaço bem legal para eles. Nossa, E eu arranjei esse trabalho aqui quando eu me mudei para Florença, no final de 2019. E foi bem do nada, assim. Eu tava trabalhando num restaurante e daí era meio período. Daí eu peguei esse outro trabalho para poder, né, tipo, ter duas rendas. E elas pegaram muita confiança em mim, então eu tô aqui até hoje. caraca, que bacana. Muito Uhum. massa. Então, Yuli, quando vocês foram fazer o processo de cidadania de vocês, que vocês resolveram fazer trabalho voluntário, vocês utilizaram alguma plataforma de trabalho voluntário, tipo Workaway, aquele Exato, outro bem Work esse. Packers? Sim, Tipo qual? assim, Conta aí pra galera como foi. eu fiz, exato, foi assim, eu fiz o registro em dois sites que não precisava pagar nada. Foi Worldpackers e Workaway. Que no caso você só paga quando você precisa mandar uma mensagem pros lugares, né? Então, o que que eu Uhum. fiz? Eu tava começando, tipo, vamos ver como que é isso aqui, como é que funciona, vamos ver os looks, tipo assim, sonhar um pouco, né? Que legal deve ser ir pra esse lugar, pra lá e pra cá. Então, quando eu tava pra decidir se eu ia vir em 2018 mesmo, eu fiz lá a conta e comecei a pesquisar. Eu tava com a minha irmã, então eu consegui convencer ela a querer vir comigo, porque eu falei, mano, se eu vou, você não pode perder essa oportunidade, sabe? Tipo, você é bem mais nova, ela é 7 anos mais nova que eu. Na época, ela tinha feito 18 anos. Falei, mas você vai fazer, você vai estar com 18 anos já fazendo a cidadania. E eu tô com 25 na época, né? Tava com 25. Então, tipo, nossa, a situação vai ser bem melhor que a minha, né? Enfim, então eu acabei vendo os lugares que aceitavam pelo menos duas pessoas. Aí Ah, depois que eu bacana. decidi, que eu vi, tinha mais opções no Workaway. Workaway. Aham, daí eu paguei, acho que foi, nem me lembro quanto que foi, tipo, para duas pessoas você paga menos, sabe, o ano. Aham. Enfim, eu paguei, comecei a filtrar os lugares, eu mandei mensagem pra, tipo assim, eu não mandei pedindo normal, como eu sabia que tem essa questão muito delicada da residência, tipo, eles vão ter que dar residência para alguém, é muita responsabilidade isso, aqui, pelo menos. Sim. Então, eu fiz, tipo, uma cartinha, assim, grande mesmo, tipo, vamos escrever tudo certinho. Daí eu expliquei a situação, que a gente estava disponível para passar de 3 meses, podia ser menos, podia ser mais, dependeria do processo.
e que a gente estava preparada para trabalhar. Tipo, a gente não estava procurando algum lugar para ficar passeando nem nada. A gente queria, né, realmente estar ali vivendo e tendo experiência. Então, eu lembro que na época eu contei, depois que eu fui aceita a um lugar específico, eu procurei ver quantos lugares eu mandei as mensagens, né? E eu acho que eu mandei para 47 lugares diferentes. Caraca, Assim, a show. cartinha. Uhum. É porque eu falo aqui sempre com a galera que eles não podem ter preguiça, sacou? Uhum. Seja, no caso, igual o seu, que foi trabalho voluntário, seja para tentar alugar um imóvel sem uma assessoria. E todo mundo fala, impossível. Eu falo, não, não é impossível, você não pode ser preguiçoso, Não, né? tem que. É muita relação. Né? Muita Porque de relação. 50 você vai conseguir um contato. Então, se você desiste dos primeiros 10 que você manda, o erro foi todo seu, né? De Sim. a impossibilidade. Então, e daí, assim, eu decidi que eu ia vir para Itália mesmo, foi em fevereiro. Eu lembro que a gente estava no aniversário da minha irmã, tava eu, minha mãe, meu pai e minha irmã, e eu falei, gente, tem uma coisa para dizer que eu me decidi. Falei, eu quero ir pra Itália no final do ano para fazer meu processo. E minha mãe ficou, tipo, chocadíssima, assim, tipo, que você falou que você vai embora? Como assim? Então, foi depois disso. Então, no caso, eu lembro que eu comecei a mandar mensagem foi em abril. Então, de fevereiro até abril, eu fiquei só vendo o lugar mesmo, assim. Tipo, eu favoritava vários lugares, daí eu realmente via o que, que me interessava, o que, que não. Tipo, putz, aqui eu mando mensagem, isso aqui não mando, vamos ver, né? Tipo, ver referência e tudo mais. Tem um monte de coisa, né? Ai, Então, bacana. desses 47 lugares, eu recebi alguns nãos. Várias pessoas nunca me responderam. E eu recebi 3 sim. De todas essas pessoas, eu recebi só 3 sim. Caraca, Um foi uma pessoa que falou, sim, beleza, pode vir. Qual que é o teu telefone que a gente se fala a próxima vez? Aí eu mandei, nunca mais me respondeu. A segunda pessoa foi um cara que ele falou bem de gente boa, ele era um inglês que morava aqui na Itália, tinha essa fazenda, e daí ele tentou. Ele foi muito solícito, assim, super aberto para o que fazia e tudo mais. E daí ele falou que, no caso, como eu queria em setembro, o plano era em setembro, ele falou assim: o problema é que aqui, por causa da neve, fecha tudo, porque aqui é muito alto, então, assim, em novembro, dezembro, janeiro eu volto para Inglaterra. Eu falei, putz, tipo, vou ficar sozinha, vou ter que vazar, como é que vai ser? Daí ele falou, pois é, tipo, não sei como fazer. Tipo, vai saber se em setembro até dezembro minha cidadania tá pronta, que daí eu poderia realmente ir embora, sabe? Uhum. Então, daí nesse caso não deu certo. A gente falou, tá, beleza, não vai dar. E o terceiro lugar foi o lugar que me aceitou, que eu realmente fui. Que daí eles falaram, não, tudo bem, pode vir, só que a gente gostaria de saber o que é essa questão da residência. Tá aqui o telefone, me liga. Que nervoso que foi. Imagina. Vocês já falavam alguma coisa de italiano? Eu falava, porque eu fiz 3 anos e pouquinho de curso de italiano enquanto estava fazendo minha especialização, né, em História da Arte. Então, eu tive esse curso muito massa de italiano e História da Arte que me desenvolveu muito. Só que, Ai, assim, que uma bacana. coisa é você falar italiano com as coisas que você gosta, tipo de arte, com o pessoal da turma, com a minha professora e tudo mais. Outra coisa é você ligar para alguém da Itália e Explicar o falar. procedimento de residência. Meu, é muito. Nossa, que nervoso. Eu lembro que quando eu tinha que mandar. Eu lembro que eu trabalhava no estúdio de fotografia. E o horário, tipo, por causa do fuso horário, eu tinha que fazer no meu horário de almoço, né? Aí eu lembro que, tipo, tinha o meu horário de almoço, tava na cozinha, assim, que era atrás da sala da minha chefe, inclusive. E eu tive que falar, tipo, super baixo, sei lá, pegava um dia que ela saía pro almoço e tudo mais, e eu tava em ânsia, assim, eu tava, tipo, meu Deus do céu, o que que eu vou falar? Eu vou travar, não vou travar? Será que ele vai me entender? Mas foi muito louco. E eu falei com esse senhor que se chama Tílio, e daí eu expliquei, tipo, o que que é cidadania, que eu precisava ser, o que que é residência, que eu precisava que eles me dessem a residência por causa do processo de reconhecimento e tudo mais. Mas assim, desde o começo eu tentei deixar bem claro que eu não tava ali só pra ficar esperando a cidadania, sabe? Eu fiquei sempre batendo na Uhum. tecla que, tipo, não se preocupem, a gente vai trabalhar todo o tempo, não tem problema se a gente trabalhar mais o combinado, sabe? Tipo, eles colocam no site 4 horas por dia, 5 dias por semana, assim, sabe? Falei, não tem problema a gente trabalhar mais dias, porque a gente vai estar aí
fixo, a gente não quer ficar saindo, assim, sabe? Uhum. Então, eu acho que foi uma das coisas que eles precisavam de alguém que trabalhasse mesmo, assim, dava pra ver. E depois que a gente chegou lá, a gente viu que, né, realmente era, tipo, foi trabalho pesado. Então, eu tentava, assim, é importante pra gente, porque a gente precisa fazer a cidadania, só que, porque você escuta mil e uma notícias de, tipo, brasileiro fazendo cagada aqui, né? Então, eu falei, meu, vai saber qual que foi a experiência que esse pessoal já teve com brasileiro. Então, eu falava bastante assim, não se preocupe que a gente vai ter pra trabalhar. Tipo, a gente tá Bacana. indo, vamos fazer negócio direito. E então foi isso, assim, ele foi bem aberto, ele só falou, ok. Tipo, ele não ficou perguntando mil coisas, sabe? Foi até muito. Eu falei, você não vai perguntar mais nada? Tipo, sei lá, sabe? Não sei, eu tava esperando Ai, uma que coisa bacana. pior. E Uhum. daí deu certo. No passar dos meses, a gente se mantinha contato por e-mail, porque ele não tinha WhatsApp. Eu ficava, quem que não tem WhatsApp, né? Um cara de 80 anos. Tipo, ele tinha 80 anos, por isso que ele não tinha. Ele tem aquele telefoninho pequenininho que só faz ligação, entendeu? Então a gente se falava só por e-mail. E qualquer coisa, tipo, eu sempre mandava ali, preciso do teu documento, preciso do teu passaporte, tem problema, desculpa pedir, sabe? Mas, assim, para eu poder entrar no país, eu preciso da carta de hospitalitar, né? Que ele vai estar recebendo a gente, porque como não é aluguel, eles iam ter que Uhum. fazer tipo, adicionar a gente no núcleo familiar, né? Até esqueci o nome. Sim. Como que fala disso? É... Ai, Acomodato. filhos. Isso. Acomodato. Então, aí eu falei, expliquei, daí tive que falar, né, que a questão do comodato, o que que é, e tudo mais, porque eles nunca lidaram com isso. E acabou Uhum. que daí assim, eu lembro que pra eu decidir realmente se eu iria para esse lugar ou não, eu falei, bom, não basta ser uma pessoa me aceitar, eu preciso me comunicar com o comune, né? Desse jeito. Porque a gente vê, o pessoal acha que é meio tudo assim, tipo, arranjei um lugar, pronto e vou. Meu, aqui na Itália as pessoas fazem, dá licença. As pessoas fazem. Meu, a gente sabe que italiano é um bicho muito preguiçoso pra fazer as coisas aqui, sabe? Tipo, é tudo muito burocracia. Eles nem conhecem as leis direito. Tipo, você tem que vir aqui sabendo mais do que eles, né? Desse jeito. E foi o Eu que costumo aconteceu. falar aqui que a Itália é o país do depende. Não Ah, adianta você exato. saber como funciona num lugar se você vai para outro, porque lá pode ser totalmente diferente. Depende da pessoa que tá falando com você. Você pode ir no mesmo lugar, mas se a outra pessoa te atendendo, pode ser outra informação. Sem dar muito uma de Desse João jeito. sem braço, assim. É dose. E daí foi o seguinte, então, quando eu recebi o sim, antes de eu continuar o contato, aí eu fui ver sobre o Comune, né? Fui ver quantas pessoas, né, quantos habitantes tinham. Procurei no site do Comune o que eles falavam sobre questão de cidadania, porque cada comune tem, né, as informações. Uhum. Daí tinha o boletim da cidade, que eu vi que eles fizeram só por casamento. Daí quando eu liguei pro Comune pra perguntar a questão de novo, né? Tive que ligar pro Comune, falar negócio. Eu ligava tipo 5 horas da manhã no Brasil. Colocava o despertador 4h30 pra me preparar emocionalmente pra ligar pra falar com o oficial do Comune, sabe? E daí eu liguei e. Nossa, o cara foi muito gente boa, assim. Desde o começo, o cara foi super, super simpático, aberto pra responder as coisas. E eu perguntei: olha, desde o começo, ó, eu sei como é que funciona o processo. Eu sei que é baseado na lei tal, 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 tal. Eu tenho todos os direitos. Eu preciso saber se no comune de vocês pedem alguma coisa a mais. Porque, por exemplo, né, tem a questão do certificado de óbito, que não é Uhum. obrigatório, mas tem cidade que não faz o processo sem ou não, né? Então, tipo, esse tipo de coisa. Eu falei, por exemplo, eu sei que não é obrigatório para o processo de certificação de óbito. Vocês querem que eu leve ou não? Daí o cara falou: olha, a gente nunca fez a cidadania por Iuris Sanguinis, então eu vou estudar um pouquinho sobre e eu te digo. Então a gente se combina de falar por e-mail. Aí eu, meu Deus, né? Tá bom, beleza. Eu desliguei, eu pensei, cara, esse cara nunca vai mais me responder, né? O nervoso, assim. E daí, enfim, deu boa, porque a gente continuou se falando por e-mail. E aí, assim, ele falou que não precisava da certidão de óbito, então já foi um custo a menos, né? Não custa menos, Aham. verdade. Porque para mim foi bastante certidão que eu tive que imprimir, que pedir, né, para fazer todo o processo.
Uhum. Foi uma coisa muito legal que me aconteceu, foi que ele pediu toda a documentação por e-mail. Porque ele queria revisar, porque ele nunca fez. E ele tava muito interessado, tipo assim, em fazer o negócio certo, porque eu falei desde o começo. Eu estou ligando porque eu quero fazer as coisas 100% certa, do começo até o fim. Uhum. E assim, eu não posso me dar o luxo de chegar ali e você me pedir uma coisa nova. É por isso que eu estou ligando antes. Então, porque o meu maior medo era chegar no lugar, aí ir lá fazer o processo, né? Dar início no processo e a pessoa falar: Ah, mas tá faltando isso, você vai ter que pedir isso. Aí demora, tipo, se arrasta por meses. Desse Foi- jeito. Exato. E a gente vê quando a gente tá no grupo da cidadania no Facebook, né? A galera que demora, tipo, Uhum. 6 meses. Aconteceu com a minha prima, inclusive, quando ela veio pra cá. Então eu falei Nossa. assim, por favor, me deixa a parte de tudo que eu preciso levar, porque vai demorar muito você chegar lá, ter que pedir para consulado aqui e tipo esperar correio e tudo mais, né? Ah, estou. Mas ó, isso que você está falando é muitíssimo importante. Eu falo sempre aqui com o pessoal, entrar em contato com o Comune. No meu curso, eu tenho um módulo que eu falo com as meninas, é o método Ninja de Contato. Que eu falo, você tem que entrar em contato para fazer igual você É. fez, sentir como que é o oficial do Comune, saber se ele sabe o procedimento, porque às vezes tem um que não sabe, faz igual o que você pegou, que tem interesse em aprender. E às vezes tem um que não sabe e não tá nem aí. Tem Aham. um que vai falar que seu procedimento é o de casamento, que você tem que esperar 2, 3 anos. Então, essa fase de entrar em contato com o comum é Aham. muitíssimo importante. Ou tem gente que sabe como que é o processo, mas eles simplesmente não querem fazer. Sabe, eu ajudei Exatamente. o processo da minha prima com a família dela e a gente, tipo, se comunicou com vários comunes e tinha gente que, tipo, a gente não vai fazer por tantos meses, tem outras coisas para fazer, sabe? Tipo, eles complicam muito. E o que aconteceu no meu comune foi assim, eu tive um oficial maravilhoso, o cara, ele fez tudo, tipo, né? Porra, ele me pediu toda a Uhum. documentação. Pra você ter noção, quando o dia que eu cheguei no comune para dar entrada, não no processo, né? Você vai fazer se A inscrever para como residência. habitante, né? Tipo, você tem Uhum. que se inscrever como habitante mesmo, primeiro na cidade, para poder você pedir. Ele tinha imprimido tudo, toda a minha documentação que eu mandei por e-mail, porque ele queria revisar para ver se estava tudo certo, para ele não fazer nada errado, sabe? Eu falei, Massa. nossa, cara, eu falei, eu acho que eu nunca vou achar um oficial mais massa que esse. Só que assim, depois que a gente começou o processo, ele falou, Yuli, mas você não falou pra ninguém que tá fazendo o processo aqui, né? Porque se a gente receber mais um processo, a gente não vai conseguir funcionar, porque o comune é muito pequeno. Eu Uhum. falei, não, eu não falei pra ninguém. A gente tem esse negócio, né? A gente sabe que, apesar de que a gente ajuda as pessoas, mas a gente tem que pensar que realmente você divulgar o comune, todo mundo vai Uhum. querer ir lá. E Exatamente. daí vai dificultar tanto pra pessoa que vai fazer o comune, porque daí, meu, a pessoa vai ficar com uma raiva, né? Tipo, Verdade. aquela menina que falou daqui, tipo, todo mundo vendo aqui, acabou com a minha vida. E Desse jeito. depois que a gente terminou o nosso processo, esse cara ele se aposentou. Então veio um outro oficial. E o oficial que Uhum. veio, o cara é muito cretino. Muito Nossa, cretino. tenso. Tipo, Mas, ó, horrível. Eu falei, se eu tivesse pegado aquele cara, eu estaria ferrada. não. Eu falo sempre com a galera que cada experiência é uma experiência. No meu curso, eu tenho uma lista de comunes recomendados e as meninas ficam malucas, que eu falo, vocês não vão entrar em contato com esses aqui. Vocês vão procurar o comune de vocês. É. Se, é porque eu faço assim, primeiro para elas escolherem uma região e depois uma província. Eu falei, se a província que você escolheu tem algum aqui da lista, então você entra em contato com o da lista também. Só que você não vai se basear primeiro na lista, você vai escolher o seu exatamente por isso. Porque a experiência é diferente para cada pessoa. Eu Sim, já vi exato. irmãos que pediram NR junto e, tipo, de um chegou num dia, no outro, o outro demorou 30 dias para chegar. Então, são coisas que a gente não consegue controlar. Isso que você falou, trocou oficial. Teve uma aluna que o oficial morreu. E Ah, aí trocou, sacou? Trocou de oficial. Então, putz. muda totalmente o procedimento, né? Não é porque foi Sim, legal para um que significa que vai ser legal para todo mundo que vai estar lá. E sem contar exato. que você vai tumultuar o comune quando Aham, você fala o nome do comune que você fez, porque vai todo mundo exatamente. para lá, né? Exatamente. E foi exatamente isso, tipo, outra. Depois daquilo ali, não é que a gente teve algum problema com a família, mas eles falavam, tipo, não, a gente não quer mais pegar ninguém para residente. Por quê? Para eles era o problema, porque não é todo mundo que quer trabalhar que nem a gente, sabe? Tipo, a partir do Uhum, momento que, infelizmente, tem pessoas muito de má fé, sabe? Querendo se verdade. aproveitar do que os outros fizeram.
Então, vai saber se alguém que não queria ir lá pra fazer, lá pra fazenda que eu fui, só porque deu Uhum. certo, ele, tipo, chega lá, os caras não podem mandar a pessoa embora, porque a pessoa tem que terminar o processo e tá como residente ali. E daí, Verdade. tipo, a pessoa não trabalha, a pessoa queima o nosso filme. E que depois que eu fui lá, eu descobri que eles tiveram uma péssima experiência com um brasileiro, que não tinha nada a ver com o processo. Mas assim, eles tiveram um brasileiro que queimou a nossa cara, entendeu? Não, Tipo assim, tenso. eles. Com a gente não foi a mesma coisa, mas eles tinham uma coisa bem assim, tipo, todos os brasileiros são assim. É Então, tenso. mas assim, graças a Deus E deu tudo qual certo. trabalho vocês faziam lá, Yuli? Qual tipo de Então, trabalho? era uma fazenda de produção de laticínios, né? De queijo, leite e tudo mais. Então, trabalhava com cabra e vaca. E, assim, falando a verdade, lá diz, né? 4 horas por dia, 5 dias por semana. É mentira. Mentira. Ali, pelo menos, e assim, esse patrão, o Atílio, ele não tinha essa ideia do que é trabalho voluntário. Para ele é tipo assim, as pessoas estão vindo aqui porque eles querem aprender um ofício para trabalhar de verdade, sabe? Uhum. Então, é uma pessoa que vinha, ah, eu quero tirar 2 dias de folga, ele já olhava torto e tudo mais. Umas coisas a gente foi observando. Eu e minha irmã, a gente nunca pediu realmente um dia por semana, por exemplo, porque a gente tinha planos e, sei lá, um dia pegar uma semana, e foi o que a gente fez, né? A gente trabalhou, tipo, 2 meses sem parar, pegou um dia só. Depois a gente pediu, ah, a gente, como a gente tá aqui, a gente vai ficar aqui bastante tempo, a gente quer pegar uma semana pra, sei lá, visitar a nossa amiga, que a gente fez. Não foi problema nenhum. Em questão do trabalho, eu lembro do primeiro dia, nosso primeiríssimo trabalho, a gente teve que aprender a como limpar a merda da teta das vacas pra poder tirar leite, tá ligado? Então, tipo, começa com trabalho sujo mesmo. E foi muito engraçado, porque o pessoal falou, nossa, tipo, você é de cidade grande, né? Eu cresci em Curitiba. Falei, o que que você vai Uhum. sobreviver na fazenda, cara? Eu falei, mano, então eu consigo? Tipo, como assim? E foi muito trabalho sujo mesmo. Por exemplo, se eu tivesse ido sozinha, eu teria feito igual, sabe? A minha irmã já não. Eu tenho certeza. A minha irmã, ela chegou, ela chorou a noite inteira. Tipo assim, a gente. Daí eu chorei por ela, porque ela tava daquele jeito. No dia seguinte, a gente tava, tipo, trabalhando com a cara inchada e tal. Tipo, a minha irmã, ela nunca teria feito sozinha, sabe? Então, a questão do trabalho voluntário, que nem ali, a gente trabalhava das 7h30 da manhã até a hora do almoço, daí a gente almoçava, tinha o descanso da tarde, voltava a trabalhar lá pelas 5 e depende, tinha dia que a gente acabava às 8, tem dia que a gente acabava às 10h30 da noite. Caraca. Então, tipo assim, não tem uma coisa fixa, sabe, de como fazer. Uhum. E enquanto menos você faz, mais você sente. Comigo eu não senti porque eu sempre fiz de tudo, assim. Muito volunteer, como Uhum. fala, com muita vontade. Mas assim, a gente recebia outros voluntários que eles não queriam, tipo assim, ah, trabalho voluntário, eu quero trabalhar só de manhã. Tentavam dar uma fugida, tipo assim, o chefe já dava uns cortes, já fazia a pessoa não se sentir bem-vinda e a pessoa vazava, sabe? Então Boto você fé. tem que também estar preparada para lidar. Meu, você vai estar lidando com pessoas que é a casa delas, trabalho delas, né? É tipo assim, é a regra deles, né? Então, Verdade. se você tá querendo, tipo, né, vir para fazer um trabalho voluntário, mas, ai, descrição ali do site, tipo, meu, os caras vão falar, então vaza. Só que você tem que tomar cuidado, tipo, nossa, eu tô falando da minha cidadania aqui, cara. Eu não quis fazer nada que desse algum motivo pra eles me tocarem de lá, sabe? Aham. Então, eu fazia de Boto tudo. fé. Então, começou com limpando as tetas das vacas lá pra limpar. Depois é limpar a merda do estábulo. Depois é colocar palha. Tipo assim, eles vão dando, né? Vamos dar o leite pros bezerros. Então, enfim, cada dia que passava a gente ia aprendendo mais coisa. Daí tinha, né, tudo de limpeza. Tinha que abrir a cerca para os bichos irem para fora. Daí tinha os cabritos, né? As cabras, na verdade, naquela época não tinha cabrito ainda, né? Levar para o pásculo, voltar para o pásculo no horário certo. E lá é uma fazenda no meio dos Alpes, então não é que tem cerca, tipo, os bichos estão soltos, soltos. Então a gente tem que construir, cada 2 dias, tirar toda a cerca, colocar toda a cerca. Tipo, é um trabalho do caramba. É um trabalho muito pesado, assim, fisicamente. É muito massa, mas, assim, você tem que estar ciente de que você tá, meu, tem que trabalhar, entendeu? Você não Tem que tá vir com a mente ali, aberta, tipo, né? pedir nada, entendeu? Você tá ali pra trabalhar, sem pagar nada, comendo a comida deles, vivendo na casa deles, pra você ter sua cidadania. Só que você não tem direito de reclamar de nada, assim. Eu me sentia nisso, sabe? Cara, não vou reclamar de nada, entendeu?
E como você fazia para conciliar o trabalho lá na fazenda com a cidadania? Porque você tem que dar entrada na residência, Sim, sim. É, depois fazer documento. por exemplo, eu tive que ir para a cidade, para a capital da província, né, da região, na verdade, para, por exemplo, fazer meu código fiscal. Eles eram bem abertos, assim, eles nunca me deram problema, assim, quando eu precisava não, tipo assim, sair e passar o dia fora para fazer alguma coisa do tipo. Eu tentava conciliar, claro, nos horários que eu não precisava perder trabalho, por exemplo, o Comune ficava aberto em alguns dias até as 3 da tarde. Tipo, da 1 até as 3. Então eu procurava ir da 1 até as 3, porque daí eu trabalhava de dia, almoçava e depois estava de descanso, entendeu? Mas Ah, tinha dias que bacana. realmente não tinha como, eu tinha que ir de manhã, eles me levavam lá para baixo, não tinha problema. E eu voltava a trabalhar depois normal. Ou o dia que eu precisava ir para fora era o dia que eu considerava como dia livre. E quando eu voltava no fim do dia, eu tipo, trabalhava normal, assim, sabe? Ah, show. É, igual, pelo que eu tô vendo aqui do seu relato, Yuli, e que é muito importante pra galera, o principal de tudo foi que você falou com eles antes que você estava vindo para fazer a cidadania e você veio totalmente disposta a trabalhar mesmo, né? Porque não é achar que está vindo para tirar férias, sendo que, como você disse, né? Você está na casa dos outros, comendo da comida dos Uhum. outros. Então, você tem que estar o mais disponível possível para fazer Sim. aquele trabalho e mente aberta, né, gente? Porque se você não quer passar por isso, você que vai procurar um aluguel para você É, fazer e não fazer um trabalho voluntário, né? sim, isso é um sacrifício que você troca, né? Desse Você, jeito. você troca o gastar muito dinheiro para você pagar. E assim, uma das principais, né, por que que eu procurei fazer um trabalho voluntário foi que, claro, tem a questão do dinheiro. Você economiza muitos R$ 1.000 por mês. Na época nem era tantos mil, né? Porque não custava sete reais o euro. É. Mas assim, daí tem a questão que você tinha que ficar, né, esperando, não sabia quando o vídeo ele vem. Pera só um pouquinho que a minha colega tá me chamando aqui na porta, só um pouquinho. Yeah? Oh my god, I'm on a call. Oh, damn. Ela é americana, preciso falar com ela em inglês. É que tem um cara trabalhando aqui em casa e, tipo, eu que falo, entendeu? Tudo. Oh, damn. Massa. É ela que se vire. Uma vez. Então, tipo, não foi que eu tava pensando assim, só no economizar, mas eu trabalho desde os 16 anos, assim, eu odeio ficar sem fazer nada. Então eu fiquei assim, meu Deus, ficar dentro de uma casa, sem ter o que fazer. Mesmo que eu tivesse condições, assim, de pagar, eu não sei se eu pagaria pelo fato de não poder fazer nada, entendeu? Vai saber quanto tempo que eu vou ter que ficar lá. Tipo, se for 6 meses, sabe? Como que eu ia fazer? Pra, tipo, meu, eu ia ficar louca sem ter o que fazer. Então, o fato de que eu precisava trabalhar todos os dias, eu não me importava nem um pouco se eu não tivesse um dia de folga, assim, sabe? Tanto porque eu tinha esse negócio, eu trabalho 2 meses sem ter folga, eu tinha a tarde inteira para descansar, entendeu? Tipo, não era 24 horas por dia. Eu falava, Uhum. eu quero viajar por uma semana. Eu vou viajar. Depois eu lembro que eu e minha irmã, a gente decidiu viajar pro inverno. A gente saiu metade de dezembro, a gente voltou só no fim de janeiro. De boa, sabe? Então a Bacana. gente trabalhou muito. E nessa época o processo já tinha terminado, sabe? Então não era Durou quanto tempo o exato. processo de vocês? Nossa, o nosso processo foi muito rápido. Demorou menos de 2 meses. Caraca. O vídeo ele passou em 4 dias. Caraca. Recorde. E vocês ficaram lá por quanto tempo fazendo trabalho voluntário? Olha, o total. Eu fiquei assim de setembro. A gente chegou lá dia 10 de setembro. E a minha irmã foi embora no final de dezembro. Foi dia 30 de janeiro. Ela foi embora dia 30 de janeiro e eu fiquei até dia, sei lá, 20 de abril. Ah, Então bacana. foram uns 8 meses, assim, que eu fiquei ali no Ah, inverno. show. Aí no E ano passado eu voltei, mas aí eu voltei, fiquei um mês de voluntariado, digamos, mas é porque eu tava com saudades, eu fiz muito boa relação com eles lá. E acabou que por causa do coronavírus, né, eles não sabiam quem precisava ir, eles me propuseram de me pagar. Então eu fiquei mais 5 meses lá no passado. que bacana. Isso que eu Uhum. ia perguntar, se você achou que Ai, voltei. travou. Voltou.
Minha mãe estava me ligando. Se foi algo assim que acrescentou muito na sua vida, porque, como você disse, você trabalhava como fotógrafa, né, antes. Então é meio difícil de Uhum. imaginar alguém trabalhando de fotógrafo e sair para trabalhar numa fazenda. Se foi algo que te acrescentou muito, você conseguiu fazer um contato bacana com o pessoal lá, para sua Ah, vida sim. Eu virei a Heidi, né? pós-cidadania na Itália. Eu virei a Heidi total, porque, tipo, eu tava no meio dos Alpes, né? Literalmente. E eu tava, depois de certo tempo, eles meio que me passaram a função de cabras. Tudo. Ah, ela travou de novo. Voltou? Minha mãe, coitada, tá me ligando, que ela vai tomar a vacina agora de tarde. Acho que ela tá ligando para avisar. Ah, é a tua mãe aí, é a minha colega aqui. Né? Então, daí eles me passaram a função de cuidar das cabras, então eu ficava. Eu fazia de tudo o resto, que eu não tinha tempo, mas eu ficava praticamente com as cabras. Então eu virei a pessoa das cabras, assim, sabe? E, meu, foi muito massa, porque eu comia muito bem lá. Comia bastante, porque, meu, você come com todo mundo. Lá eles faziam questão de todas as refeições fazerem juntos, sabe? Tipo, a cozinha. A gente tinha o nosso quarto com todo mundo, todos os voluntários, mas aí a cozinha era na casa do patrão que a gente comia lá. Então era café da manhã, almoço e janta, sempre. Então era bem Nossa. legal, assim, a questão de você comer junto, ter tempo, né, pra comer, conversar e depois ter o descanso, né, a siesta. E comer muito bem, tipo, a gente comia tudo orgânico, sabe? Tipo, você come coisa fresca, você sabe o que é comer bem, entendeu? Tipo, tomar um leite fresco, comer um queijo bom. É... Então, foi muito massa, assim. E outra, meu, é realmente, tipo, é completamente oposto. Você sai de uma vida na cidade grande, você tem tudo cômodo, né? No conforto. E a gente vai lá pra, tipo, perrengue mesmo, assim. Tipo, a gente chegou, o quarto tava uma zona, tava sujo, 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 sujo. Eu lembro que eu olhei assim e eu falei, a minha mãe vai me ligar hoje e vai querer saber como que é o lugar. Eu não posso mostrar como que é o lugar pra minha mãe. De jeito nenhum. De jeito nenhum, senão a minha mãe vai falar, você vai voltar pro Brasil agora. Ainda mais a minha mãe, que é, tipo, super da limpeza, né? Então, nossa, a gente tava em choque. Daí, assim, não tem Wi-Fi lá no lugar onde a gente tava, sabe? A gente tinha que usar nosso 4G mesmo. Foi muito. Qual o pior perrengue? Eu não sei nem dizer. Eu acho que foi o dia que a gente ficou sem banheiro. A gente teve que ir no banheiro no meio da floresta. No. Cara, então, tipo, é isso, ó. Tipo, meu, você ficar sem banheiro. Tipo, eu não consegui nem fazer xixi no meio. Tipo, às vezes eu tava com as cabras longe, não tinha como deixar as cabras lá pra ir no banheiro. Eu tinha que fazer xixi onde eu tava, sabe? Então chegou, mas a gente ficou uma semana no inverno. Uma semana que tava. Aconteceu uma coisa com a fossa, sabe? Lá na fazenda. Então eles tiveram que esperar o caminhão vir abrir, tipo, consertar. A gente ficou uma semana assim. Então a gente tinha que ir no banheiro fora. Na neve, tá ligado? Caraca, que dureza. Então tem assim os perrengues da parte pessoal, que no caso, né, a gente tem as nossas coisas. É... A minha mãe tá ouvindo os podres aqui. Tem coisas que a gente não fala pra mãe, né? Que as mães ficam loucas. Faz comigo. Verdade. Mas acho que perrengue de trabalho mesmo foi quando eu saía com as cabras no páscoa, assim. Porque, meu, as bichas correm demais. Elas vão quando elas querem. Elas não querem saber. E, ó, meu, já machuquei meu joelho 2 vezes, sério. Eu tinha pavor de, tipo, elas iam na montanha, na parte de pedra. Eu tinha pavor de ter que subir atrás delas, não fazer elas passarem. E daí, tipo, o pessoal falava assim: ah, se você tá com as cabras, você não pode fazer a pessoa fazer a cabra ir lá em tal lugar. Tipo, passar em tal lugar. Falei, cara, como você quer que eu corra na frente das cabras? Cara, era impossível. Uma vez eu. Desculpa, mãe, tô contando isso. Uma vez eu escorreguei de umas pedras, eu tava escalando umas pedras, escorreguei. Eu falei, é hoje que eu morro. É hoje que eu morro. Jesus. Uma vez eu perdi as cabras. Tipo, foi um negócio, elas estavam andando, tava perto da casa. Eu corri na casa pra tomar um copo de água, eu esqueci de levar a minha garrafa. Quando eu voltei, eu só ouvia elas com os sininhos. Eu ficava tipo, mas onde que elas estão? Porque assim, essa fazenda, aqui na Itália, no verão, tem um negócio que se chama alpeggio.
que é onde você leva os animais para o pasto, no caso. Então, esse pasto, no verão, que são 3 meses, eles levam para um lugar mais alto na montanha, que é um outro pasto, entendeu? Então, nesse caso, eu fui para lá no verão passado, que é tipo 1 hora de caminhada, super na montanha acima. Lá não tem, mal tem sinal de internet mesmo. É tipo, nossa, é vida, tipo, sem tecnologia nenhuma, sem nada, assim. E lá eu passei altos perrengues com as cabras, porque eu lembro, nossa, foi tipo questão de estresse mental, assim, de tipo, você ficar louca. No sentido assim, mano, eu tenho que ir, né, é tipo um risco com a minha vida, entendeu? Tipo, eu tenho que ir cuidar desse bicho que, tipo, é o território deles. Eu não conheço o lugar, eu não conheço, eu não sei por onde andar. Eu não sou uma pessoa de montanha. Tudo bem que eu sei fazer todo o trabalho aqui, mas eu não sei escalar todas essas coisas aqui, sabe? Caraca. Então, o perrengue de sair com as cabras foi a pior coisa pra mim, assim. Nossa, foi tipo Não. estresse mental absurdo, físico. Meu, por 3 dias seguidos no verão passado, eu tive que sair. Eu tirava leite das cabras com a mão. Então, era 4 horas de trabalho disso todos os dias. 2 horas de manhã e 2 horas da tarde. Cara, exatamente, eu não sou uma cabra, cara. Eu não posso ir com as cabras ali. Então eu tava tendo ler nos braços, eu não conseguia mexer nos meus braços direito. E daí eu tinha que ir 6 horas por dia com as cabras fora. Cara, eu chorava de ódio que eu tava fazendo aquilo. Por que que elas não te escutam? Elas são acostumadas com você. Mas se elas estão onde elas querem ir, elas vão pra onde elas querem ir. Elas andavam rápido, tipo, escalavam um lugar que era humanamente impossível você subir. E eu caminhei por Ai, que 3 dias. sinistro. No quarto dia, eu falei, eu estou exausta, eu não consigo mais. Eu tive que pegar um dia, eu desci pra fazenda de baixo e eu tive que ficar um dia de molho. Eu não conseguia andar. O meu amigo me levou para uma massagista. Eu tive com desconto lá. É, fiz uma massagem ali. Eu não consegui andar para voltar para fazenda. Eu pedi para eles me pegarem, porque eu não conseguia, minha perna tava doendo demais. Eu fiquei uns 3 dias lá embaixo, porque eu não conseguia andar praticamente, de tanta dor na minha perna. Porque Caraca, que sinistro. o exausto físico e mental é tipo, no verão principalmente, que é muito trabalho, é tipo Que uma muito coisa quente. muito louca, assim. Muito louca Ó, mesmo. a Tássia tá perguntando aqui se a fazenda era muito longe do comune. Não, não, não. A cidade era num vale. Então, minha fazenda era pro alto. Então, era tipo... Era uns 200 metros mais alto que a cidade. Então, essa fazenda que eu fiquei no inverno, enquanto eu fiz o processo, era bem pertinho, assim. Era de carro 10 minutos até o centro. Ah, bacana. Então, era bem de boa. E aí, o pessoal da casa te ajudava aí ou você tinha que ir andando ou de busão? Porque normalmente quando a gente chega aqui a gente não tem carro, né? Aham. Então, tinha os ônibus, né? Assim, eu não ficava pedindo coisa pra eles. Então, tudo que eu conseguia fazer sozinha, eu fazia. A não ser que eles Uhum. perguntavam, tipo, ai, tem alguém descendo pra cidade amanhã? Porque eu vou precisar ir. Senão, eu vou sozinha, não tem problema. Eu falava bem assim. Só que eu vou, sei lá, vou precisar sair cedo, alguma coisa assim. Então, algumas vezes eu e eles davam carona, assim, porque daí eles também tinham que fazer uma coisa lá embaixo, então eu voltava de carro. Mas senão, eu tinha que caminhar a fazenda para baixo até o centro do bairro, pegava o ônibus e descia. O problema é que, como cidade pequena, não é ônibus toda hora, né? A gente não tá na cidade grande que a cada 10 minutos tem um ônibus. Então, depende muito dos Desse horários jeito. dos outros. E aqui na Itália, o horário de ônibus é uma merda. Tipo, é muito Em ruim. qualquer lugar. Meu Deus. Funciona bem, os ônibus são bons, é muito confortável, mas não tem o dia inteiro, né? Desse jeito. Ó, o João tá perguntando se tinha muitos voluntários. Tinha, depende, assim, eles recebiam muitos pedidos mesmo, assim. No começo, a gente tava lá, era eu, a minha irmã, e tinha mais, pelo menos 2 pessoas sempre. Daí chegava uma pessoa, falava que ficava um mês, não aguentava o tranco e vazava depois de uma semana, assim, isso acontece muito. Então, eu acho que a gente tinha sempre pelo menos umas 3 pessoas, assim. A não ser depois do inverno, eu lembro que tinha bem pouca gente, porque assim, quem trabalhava na fazenda era o patrão, a sócia e o filho do patrão. Então, teve uma época que tava só os três e eu. Por um mês, assim, ficou só eu ali. Isso quando, né, no inverno mesmo. E daí, ano passado, quando eu voltei, como a minha residência era lá ainda,
com o coronavírus, eu pude dar desculpa que eu tava voltando para casa, né? Então, eu consegui Uhum. voltar e eu fiquei 2 meses só, sozinha ali, como o filho do patrão, que é meu amigo, e os patrões. Que foi bem dose, porque, tipo, com esse coronavírus tava todo mundo muito nervoso já, normalmente, né? Então, Verdade. foi bem pesado, assim. Então... Mas e depois veio o verão e tinha, por exemplo, embaixo para fazer o feno, por exemplo, tinha 4 pessoas. E lá em cima comigo tinha outras 4, 5, às vezes 6 pessoas. E Caraca, isso massa. reduzido, porque geralmente eles pegavam tipo 15 pessoas no verão. Mas ano passado eles decidiram pegar menos. É porque o coronavírus dá meio que uma assustada, né? É, aí Pra depois, às receber tanta vezes, mais gente. pessoas dá mais trabalho, tipo, ajuda menos, sabe? Então, ficou com menos. Verdade. E você já falou que voltou lá para trabalhar depois de novo, voluntário. E você fez algum outro trabalho voluntário depois que terminou sua cidadania? Não, não fiz. Eu já pensei em fazer, mas aí eu me dei muito bem com eles lá, sabe? Muito, muito bem mesmo. Então, quando eu voltei, quando eu pude fazer um trabalho voluntário de novo, eu decidi voltar porque eu tava morrendo de saudades, assim. O trabalho é muito. Eu amei trabalhar na fazenda, assim. Trabalhar com cabras, os bichos são muito massa, muito. Nossa, eu sou muito das cabras, assim. Eu descobri que eu sou apaixonada por cabra, adoro. Então, eu quis Agora voltar. apaixonou pelas cabras. É, e daí, no caso, que quando eu, sei lá, quando eu tenho tempo livre, agora, eu quero viajar normal, turistar mesmo, não quero, sei lá, eu sou meio assim, eu quero, mas não quero, sabe? Eu não sei se eu vou voltar a fazer trabalho voluntário, assim, só se for por pouco tempo, mas é difícil você arranjar trabalho voluntário que é, sei lá, 1 semana, 2, sabe? Uhum, Então, verdade. fazer trabalho voluntário, geralmente o pessoal pega 1 mês, assim, pra fazer. Ah, massa. Não sei, Ó, tô né? Vai perguntando, saber o que foi, acontece na vida. Pode ser que eu volte ou não. eu já perguntando, foi difícil conseguir trabalhar assim? Acho que tirando o perrengue das cabras foi tranquilo, né? Olha, eu acho que a coisa mais importante, independente de como pesado é o trabalho físico, você tem que ter uma cabeça muito boa. Tipo, você tem que ser muito maduro mentalmente para poder aguentar, porque você tá lidando, é aquilo que eu falei, você tá lidando na casa dos outros, sabe? No meu caso lá, o patrão tinha 80, ele era siciliano. Tipo, o pessoal do sul é muito cabeça dura, fato. Siciliano é muito famoso pelo temperamento, entendeu? Então, tipo, o negócio é o seguinte, volta e meia eu ouvia umas besteiras dele, assim, sabe? Umas coisas de tipo, mano, o cara é um homem siciliano de 80 anos, entendeu? Tipo, você escuta coisa de machista, não pessoal, mas assim, umas coisas, sei lá, ele tinha esse negócio que quando ele não queria a pessoa por perto, ele tratava a pessoa muito mal, sabe? Então, quando ele veio com isso pra cima de mim, eu falava, cara, beleza, eu tô aqui nessa situação, mas eu não sou obrigada a ficar abrindo bosta, sabe? Só que o negócio é o seguinte, eu tenho muita gente de temperamento ruim na minha família, italiano mesmo, entendeu? Então eu soube como lidar com ele. Eu lembro uma vez, a minha irmã tava. Essa foi a primeira vez. Eu briguei com ele 2 vezes, com esse patrão. Mas assim, em nenhum momento foi uma briga assim de tipo baixaria, sabe? Porque, Uhum. meu, o cara é mais velho, né? Tem que ter respeito, assim. Tô na casa dele e tudo mais, desde quando a gente se conhecia. Mas a primeira vez, ele tava assim, muito nervoso, porque o filho dele não tava lá. E o filho dele, tipo, a presença do filho dele já acalma ele naturalmente, sabe? Ele Uhum. odiava esse menino que tava trabalhando lá, porque ele é aquela pessoa, eu sou o macho, entendeu? Tipo, eu sou o homem da casa. Então, quando vem homem voluntário, ele já não gostava, ele já não aceitava muito. Principalmente ele vendo que a pessoa sabia trabalhar. Tipo, pô, essa pessoa aqui Não, quer fazer melhor do que eu, sabe? Então. Só que fala daí. sério. Só que daí ele começou a descontar em mim, porque eu era a pessoa que eu fazia de tudo assim mesmo, sabe? Tipo, e eu fazia sem problema nenhum. Então, tipo, o que precisava fazer, eu tava fazendo. Ele começou a descontar em mim, sabe? Tipo, como se eu fosse responsável por todo mundo. E Uhum. daí ele veio, tipo, falou umas asneiras, assim, de manhã, era café da manhã. E foi, tipo, o único dia que a gente acordou mais tarde. Mas mais tarde, assim, que a gente não tomou café com ele, a gente nunca teve problema também, isso. Mas naquele dia, porque ele sabia que a gente tinha ido comer uma pizza no dia anterior e a gente dormiu tarde, a gente acordou, tipo, meia hora depois, assim. Então ele já tinha começado, a gente tava tomando café.
Nossa, por quê, tá ligado? Ele voltou pra casa e eu só avisei que não precisava, porque, por exemplo, das compras, né? Eles que faziam as compras, a gente nunca precisou gastar com nada de comida. E quando acabava alguma coisa, a gente tinha que avisar, tipo, ó, tal coisa tá acabando. E daí eu falei, tipo, ó, o café é o último que a gente colocou. E daí ele veio, tipo, tá, o que que você quer que eu faça? Eu falei, tipo, não, só tô avisando, porque quando você for comprar alguma coisa, precisa comprar café. Se você quiser, esse é o último, né? Daí a gente pode deixar pra você. E beleza, a gente fica assim. Nossa, ele começou a meter a boca. Eu lembro que a minha irmã tava fazendo o chá dela. E tinha uma menina que tinha acabado de chegar naquela semana, uma menina da Finlândia. E assim, a gente começou a falar em italiano, a menina só falava inglês. E daí ele começou a discutir essas coisas, daí, tipo, ele começou a falar, jogar na cara umas coisas que eu nunca fiz, entendeu? Que ele ficava puto, assim. E eu tava tipo, meu, eu tô ouvindo isso mesmo. E eu falei, tá, ele começou a reclamar de umas coisas que eu falei assim, tá, não sei o que tá fazendo, você tá com problema com a pessoa, fale com a pessoa, vai melhorar muito, sabe? Tipo, eu tava tentando fazer o mais coisa possível, assim. Aham. Teve uma hora que ele jogou o pão na mesa, assim, puto. Tipo, você vem aqui na minha casa e queima meu pão, tipo, é pão de qualidade, não sei o quê. E eu fiquei, tipo, a minha irmã, ela tava, tipo, o quê? Tipo, o que ela tá acontecendo com a minha irmã? Tipo, tava. Ela, Yuri, se eu falasse italiano como você fala, eu teria falado alto pra aquele cara. Eu falei, não, menos mal, eu consegui lidar com a situação. Então, tipo, meu, você vai ouvir merda, sabe? E você tem que saber lidar com a situação. Porque daí ele falou bem assim, ele quis me chutar de lá. Eu quero que você pegue suas coisas e vá pro seu lugar. Porque eu não quero ver você aqui. E eu falei, olha, porque aquele negócio, ele é muito tipo, ah, porque tem que manter palavra, manter palavra. Eu falei, olha, como o nosso foi acordo, eu não posso pegar minhas coisas e ir embora. Tipo, como a gente acordou de eu trabalhar aqui voluntária há 3 meses, eu vou terminar pelo menos os 3 meses. Tipo, e daí foi muito engraçado, porque depois disso, o filho dele falou bem assim, meu, se ele te mandou embora, não é porque ele quer ir embora, porque se ele quer que você vá embora, ele te trata tão mal que você decide pegar as coisas e vazar, entendeu? Então ele falou bem assim, meu pai falou um monte de bosta, mas assim, ele não quer que você vá embora. Porque a gente trabalhava bem, entendeu? Mas aquele dia ele, tipo, Boto fé. explodiu, assim, enfim. Então, você tem que ter muita cabeça, assim, tipo, sabe, você vai ouvir merda, você tem que saber como lidar, sabe? E, assim, ainda Verdade. bem que meu processo já tinha acabado aquela época ali, sabe? Porque vai saber que o cara não teria falado, sabe? Questão. Eu peguei uma pessoa, ele é uma pessoa muito honesta, sabe? Muito honesta mesmo, assim, muito boa em vários sentidos, mas vai saber se você pega uma pessoa falcatrua, sabe? Você não sabe com quem que você vai lidar quando você escolhe um lugar pra ir. Então Verdade. você tem que ir com muita cabeça aberta e, tipo, tá preparado pra qualquer coisa, assim, literalmente. Verdade. E era tranquilo lidar com os outros voluntários quando tinha? O João tá até perguntando se eram nacionalidades variadas. Sim, sim, era o lugar de todos os países. A gente tinha, a gente da Espanha, teve da França, teve da Finlândia, da Tailândia. Do Brasil, eu nunca fiquei com outro brasileiro. Mas eu sei que já foram brasileiros ali. Então, americano, russo, enfim, vai pessoal de todo lugar. Eu lembro que eu tive problema só, na verdade, com uma pessoa, que o cara é mal preguiçoso, assim, o cara é de Israel. O cara, ele chegou lá, tipo, ele tava fazendo trabalho voluntário pra conseguir, tipo, porque ele era chefe. E daí ele tava indo pra lugar, fazendo diferença pra aprender sobre, né, como fazer queijo e tudo mais. Só que assim, o cara não queria fazer nada que ele não quisesse, entendeu? Ai, ele queria fazer as coisas do jeito dele, no tempo dele. Quando ele fazia uma coisa, ele fazia mal feito, assim, sabe? Daí, tipo, pesava pra Não. gente, sabe? Eu ficava puta. Tipo, mano, você tá na casa dos outros, trabalhando com outras pessoas. Tipo, você não tá na tua casa, entendeu? E daí eu ficava muito puta da cara com essas pessoas que não se tocavam de, sabe, da responsabilidade. E, tipo, a gente que se ferrava pra trabalhar mais porque o cara tava, tipo, se ele não fizesse nada, ele deixasse a gente fazer o negócio, não, mas ele atrapalhava, entendeu? Tipo, dava mais trabalho pra gente. Então, esse era o problema que eu tive. Quando alguém, ele especialmente, tipo, ele foi praticamente a única pessoa que eu tive problema, assim. Que ele fez uma Entendi. cagada, tipo, ele fazia as cagadas, colocava a culpa nos outros, sabe? Tipo, bem idiota, assim. Ai, que ódio. Então, vai lidar com gente assim, né? Então, Infelizmente, lidar com o ser humano tem dessas coisas, né? então. O João tá perguntando qual plataforma você usou. Ela falou no início, mas acho que ele entrou depois. Fala aí.
Ela falou que ela usou o Workaway, não foi? Isso. Procurei no Ai, tá Workpackers passando. também, mas o Workaway foi o que eu usei. Um, a Michelle, tô falando, tenho minha dupla cidadania, mas morro de vontade de fazer trabalho voluntário. Tenho 52 anos, será que consigo? Eu Por que acredito que não? você procurar, pode ser que você consiga, entendeu? É, vai depender do que você vai. Meu, tem trabalho voluntário de tudo. Eu acho Sim, eu que. fiz uma live aqui com a Stephanie, ela fez depois do processo de cidadania dela, né? Ela Uhum, acabou o processo, eles estavam sem grana, pegaram o último dinheiro para pagar a plataforma, e aí uhum, eles foram fazer, e ela trabalhou no hotel. Ela falou que era bem tranquilo, né? uhum. Então, acredito que é entrar lá, ver as possibilidades que tem, né? Fazer talvez igual a Yuli fez, que ela olhou antes de pagar, e É. depois você escolher, né? E tem algumas pessoas que elas oferecem um pagamento também. Tipo, é um trabalho voluntário, mas elas oferecem, tipo, 100 euros por mês de ajuda, sabe? E Ah, você bacana. realmente não precisa pagar com muitas coisas. Tem gente que empresta carro, tem gente que empresta, sabe? Tipo, tem uma bicicleta aqui que você pode pegar pra você pra usar. Depende do que você quer trabalhar, né? Você tem que pensar que se você vai numa fazenda ali, você vai trabalhar mais pesado, né? Então, se você quiser trabalhar numa vinícola, é outro tipo de trabalho. Tem trabalho para hotel, tem trabalho voluntário para babá. Tem gente que quer só gente para ir na casa para falar inglês com o filho, entendeu? Tem de tudo, assim, você tem Verdade. realmente de tudo. No Worldpackers, eu sei que tem mais oportunidades, assim, menos fazendas, entendeu? Tem mais Uhum. coisa para trabalhar com design, trabalhar com computador, sabe? Informática para para um hotel, para ajudar no social media, alguma coisa assim. E o Workaway, eles têm mais, tipo, trabalho em fazenda, assim. Isso eu notei essa diferença. Ah, bacana. João perguntando, eu tinha ouvido falar do Elpex, sabe se é boa? Eu não conheço essa. Também não. Não, não conheço. Bom, então, a gente está fazendo uma horinha já de live e eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui compartilhar sua experiência com a galera. Quem perguntou aí vai ficar salva, sim, tá? Pode deixar. E, Yuli, a última perguntinha assim, da nossa live: qual conselho você poderia dar para a galera que está pensando em vir requerer a cidadania fazendo o trabalho voluntário? Então, tem sim, o mais importante é você saber o que você vai estar fazendo, questão do processo, né? Você vir preparado, porque as pessoas vão querer, não digo passar a perna, mas eles vão querer fazer você de bobo, sabe? Né? Então, sabe, saber como é que funcionam as coisas. Tem que saber. Tem que saber como que é o processo. Quando chegar aqui as coisas além do processo, por exemplo, né, requerer o código fiscal, a tessera sanitária, tem que saber como é que faz, porque o pessoal não vai querer fazer para você, porque o pessoal vai querer fazer, tipo, fazer você sentir que você não é dali, entendeu? Tipo, ah, mas você nem é italiana, o que que você quer fazer a tessera? Mano, eu sou, tô aqui minha identidade, sabe? E assim, querer aprender um pouco de italiano, pelo menos o básico, porque ajuda muito. O fato de você, mesmo que você não fale bem, mas você tentar, as pessoas veem como uma boa coisa, sabe? Tipo, a pessoa tá se esforçando. Não é que a pessoa tá vindo aqui, quer que eu fale inglês, sabe? Tipo, mano, você não tá nos Estados Unidos. E, e pensar que você vai ter que abrir muito a tua mente pra você ver. Você vai morar em outro país, você vai lidar com pessoas de outros países com pensamentos diferentes de você. E você vai crescer muito, assim, tipo, você vai começar a pensar em coisas que você nunca imaginaria, assim, ver as coisas com olhos diferentes, sabe? É muito legal, assim, é um crescimento pessoal muito grande. Então tem que estar, assim, bem aberto a. Nem que você não aceite para você, mas assim, escutar e se envolver com outras pessoas que não têm obrigação nenhuma de receber, tipo, como você é e pronto, acabou, sabe? Só porque você veio de um lugar, entendeu? Então, basicamente é isso. É um bom estudo. E comunicar com o Comune antes, principalmente por telefone. Depender de e-mail não dá. Muito importante. Exatamente, ó. Vou aproveitar o gancho da Yuli e fazer merchan, né? Porque, querendo ou não, é basicamente isso que eu ensino aqui no Instagram gratuitamente. Eu falo, quem rodar aqui e descer, eu tenho um post ensinando tudo, como faz código fiscal, como faz pedido de residência.
tudo gratuitamente. E é aquilo que eu faço sempre, falo sempre, né? Não pode ter preguiça. Você vai estudar, vai aprender. E não é que você vai olhar um Instagram e já vai achar que ele tá falando a verdade absoluta, não. Vai olhar três, quatro, se você não quer gastar dinheiro pagando alguém para fazer por você, você tem que se virar e aprender como funciona. E para quem tem interesse, eu tenho o e-book no link da bio vendendo, que eu ensino como faz. E eu tenho o Personal Cidadania, que eu vou estar abrindo turma em maio. Então, informação para vocês, seja gratuita, seja paga, não falta, né? Então, Sim, depende mais de vocês do que de qualquer outra coisa. é verdade. Yuli, obrigadão. De Foi nada. maravilhosa a live. E espero que você volte outro dia para a gente falar sobre outros assuntos, né? Ah, tem muita coisa para falar, né? Ó, o Bastante João me coisa. perguntando aqui o que se definiu primeiro, intercâmbio ou comune. Se eu não me engano, você conseguiu primeiro a casa, né, para fazer o Sim. trabalho e depois entrou em contato com o comune. Eu Não foi? fiquei exatamente, foi o que eu falei antes, né? Eu recebi alguns sim, mas depois que estava definido que eu realmente poderia ir, daí eu fui ver se o comune era um bom comune, porque se o comune não fosse, eu não iria, eu não teria ido. Eu teria arranjado outro lugar, porque É, é muito arriscado você ir só porque verdade. o lugar te aceitou, mas assim, daí o comune não quer fazer o processo. Aí complica, né? Exato. Então tá bom. Beijo, beijo, galera. Um ótimo Beijo. fim de semana para vocês e até a próxima aula ninja. Tchau, tchau. Tchau.